Gente, eu me apresento então, eu sou a Andreia, sou membro, né, do GAPAN, do grupo de apoio, estou aqui com a camiseta, vocês conseguem ler, né? Nosso grupo de apoio à adoção de Maringá. Eu venho, né, representando o grupo, na verdade, o grupo é grande, mas nós temos o Cláudio, o secretário, que está aqui online também, e eu faço um agradecimento, Sara, agora oficial, né, representando o GAPAN, em nome da nossa equipe diretiva, que é a Érica Barroco, na pessoa da Érica Barroco, e do nosso secretário, que já está aqui também, por questões, né, que eu te expliquei da nossa diretora, por ser da área da saúde, está muito envolvida aí, então ela realmente, não sei nem se consegue assistir o nosso live, mas fica gravado e ela vai ver depois, com toda certeza, né? Então a gente agradece, assim, imensamente a sua disposição, foi tudo tão rápido, tudo tão em cima da hora, né? E a gente fez o convite, você prontamente aceitou, então milhões de agradecimentos mesmo, tá? É Muito um prazer. obrigada Obrigada pela oportunidade. É um prazer e eu fico muito feliz que pela tenha esse grupo. oportunidade, o privilégio é nosso, né? E por que essa fala, esse live e esse tema hoje, Sara? Porque a gente está no mês de maio, que é o mês da adoção, né? A gente comemora no dia 25, semana que vem, o Dia Nacional da Adoção. Ah, então é um dia para celebrar, para festejar? Claro, porque tem muitas conquistas no campo da adoção, legalmente falando, né? Então a gente tem sim muito a comemorar, mas a gente tem muita coisa ainda para discutir, para refletir, para aprender, principalmente, né? E uma das ações que a gente previu para este mês, né, seria um live justamente para falar sobre o programa Família Acolhedora. A gente sabe que tem municípios, regiões que não têm esse programa, mas em Maringá a gente tem desde 2007. Você deve saber melhor que eu e vai falar melhor que eu. E por isso a gente resolveu falar, para que a população saiba, né, entenda melhor como funciona isso. Nós que somos do universo da adoção, quem é pretendente está na fila, quem já adotou, enfim. Muita gente quer ouvir você hoje falar disso. E eu não vou me delongar muito, porque eu sei que você tem muito para falar. Eu gostaria de pedir para início que você se apresente, obviamente, né? E comece nos contando como tudo começou, né? Como a Sara e o Alex vieram a se tornar família acolhedora, porque, desde quando? A palavra agora é sua, Sara. Obrigada, André. Eu agradeço de novo a oportunidade e eu estou sempre disponível para falar sobre isso, responder dúvidas e se alguém quiser ver meu perfil depois, alguma hora ou outra. Às vezes eu tenho uma coisa sobre família acolhedora no perfil, embora não seja um perfil só para isso, mas eu uso porque faz parte do dia a dia, né? Então, às vezes eu coloco alguma coisa a respeito disso no perfil, estou sempre disposta. Então, meu nome é Sara Castelli, meu marido, Alex Castelli, daqui de Maringá. Na verdade, eu moro aqui em Maringá agora faz 9 anos, mas eu sou americana. E eu vim parar aqui no Brasil originalmente em 2005 como uma missionária. Conheci o irmão de uma missionária e agora deu em casamento. Então, esse fim de semana, na verdade, estamos celebrando 12 anos de casados. Então, graças a Deus, é muito bom. E moramos no Brasil há 9 anos. Nós começamos, assim, nos interessamos no serviço. Na verdade, assim, eu venho de uma família de missionárias, então eu sempre viajei, eu cresci nisso, assim, criança, adolescente. Então eu sempre estive, assim, consciente das coisas fora do mundinho de adolescente, né? Aqui a gente só fica pensando no próprio umbigo. Mas graças aos meus pais, eu sempre, embora eles não nem adotaram e nem serviram como família acolhedora, mas assim, isso é bem comum nos Estados Unidos e eu sempre cresci, assim, tentando resolver problemas no mundo de forma prática, no dia a dia mesmo. Muitas vezes a gente pensa que você tem que ser um cientista, neuro, não sei das quanto, para conseguir mudar a vida de pessoas e fazer um mundo diferente. E não é verdade, não é verdade? Vocês, as famílias adotivas e muitos, muitos outros, assim, têm a capacidade de mudar as vidas das pessoas. E se mais pessoas ficam sabendo de como isso é possível, mesmo sendo mecânico. Meu pai é mecânico! Nem assim,
pastor é mecânico. Mas ele falava assim, na costa da África, se eu não consertasse o carro, o médico não sabe chegar na aldeia onde precisa de medicamento. Então, então, como que começou? A gente casou e lá tem isso. A gente achava que talvez seria interessante um dia, né, fazer alguma coisa, mas início de casamento, tem uns perrengues. Então, a gente foi esperando. Chegamos no Brasil, não melhorou muito rápido, mas assim, tudo novo, né? E chegou num ponto que a gente falou, ok, vamos começar a resolver os problemas por aí que tem, o que será que a gente pode fazer, né? Não tem que ser um missionário tempo integral para servir, para ajudar, para fazer o mundo um lugar melhor. E então, assim, nós começamos a procurar para ver se tinha esse serviço aqui no Brasil. A gente nem sabia o nome, a gente procura aqui, procura ali no Google, e a gente descobriu basicamente o nome, Família Acolhedora, e ligamos, e realmente tinha aqui em Maringá. Isso foi em 2015, nós estamos 6 anos nesse serviço. Fui naquela época, assim, era um pouco mais fácil e rápido para entrar. Agora, hoje em dia, graças a Deus, eles têm uma capacitação, uma equipe bem maior, bem melhor, mais informado. Então, agora o processo é um pouquinho mais, não é lento, mas é um pouquinho mais, assim, certinho, né? Uma capacitação maior. Então, na época, a gente entrou e conseguiu a documentação básica, não tem que ter casa própria, não tem que... nada disso, assim. E daí, como que aconteceu? A gente começou a acolher. Eles ligaram perguntando, né? Você pode acolher, é tudo voluntário, porém, como que eles fazem? É voluntário, você pode aceitar ou não. Vamos supor, eles ligam e falam, Sara, né? Tudo bem? Estamos com uma situação aqui e a gente pensa, ou a gente precisa mesmo de uma família para acolher uma criança, assim, assim, assado. De 0 a 18 anos. Então, né, cada família tem um perfil diferente. Pode falar. Antes que eu me esqueça e entre já em outro, você falou a questão do voluntário. Voluntário no sentido de ter a decisão de que aceitar ou não aquele caso específico. Mas não Sim. na questão que o serviço tem uma remuneração, né? É um serviço na verdade, não é remunerado. O que tem é que a criança vem com uma bolsa para usar, para ajudar com as despesas da criança. Então, assim, não é remunerado, a gente não ganha salário para isso, embora essa bolsa ajuda, sim, para ajudar as coisas da criança. Até porque quando você vai adotar, você vai ficar com aquela criança para sempre, entendeu? Então, você já programa, às vezes você tem um perfil bem específico da idade, às vezes não. Mas aqui em Família Acolhedora, embora cada família tenha um perfil, geralmente, né, aceita mais para essa idade ou aquela, ou acima de tantos anos, ou abaixo de tantos anos. Mas a gente não sabe de uma hora para outra, muitas vezes, se a gente vai receber um recém-nascido, se vai receber menina, menino, 3 anos, 10 anos, 15 anos, irmãos, 2, 3 irmãos. Então, assim, daí tem hora que eu e a Alex já tivemos 2 horas de aviso prévio. Então, assim, essa bolsa para criança ajuda. Não é uma coisa que nem quando você trabalha e ganha um salário, aquilo compensa pelo trabalho que você faz. Essa bolsa não é uma coisa que compensa pelo valor, muito ao contrário. Assim. É um trabalho no sentido de trabalho, mas no sentido de um esforço, né? Vai mudar toda a estrutura da sua família. Você está recebendo uma criança que a maioria das mães tem 9 meses para receber, muitas vezes planejaram, às vezes não, mas é para ajudar com essas despesas e para a família conseguir adaptar, porque às vezes é muito pouco tempo para se adaptar. E a família pode voluntários. Só para ficar bem clara essa questão, porque gera uma polêmica nas pessoas, mas a gente ficou sabendo que tem sim salário, então a remuneração é justamente para as despesas com essa criança que a família está acolhendo, né? Sim, sim. É como se fosse... Sim, é como se fosse uma bolsa, como que chama em português? Quando, por exemplo, os pais são separados e o pai vai pagando... Pensão alimentícia, Bolsa Família...
é mais ou menos assim, uma pensão para usar com a criança. Ele não está pagando um salário para a mãe, né, cuidar da criança. Ele está pagando uma pensão para ajudar com as despesas da criança, que também é a responsabilidade dele. Então, essas crianças estão sob a responsabilidade do município, no caso. Então, eu não sei de onde vem o dinheiro exatamente, mas esse dinheiro é para ajudar com as despesas da criança. E, geralmente, quando essa criança vai para uma outra família futuramente, seja de adoção ou seja família natural, que é a parte da família biológica, avó, tio, mãe, pai, o que seja. É muito disso que você comprou vai junto. Então, acaba acompanhando a criança, ajudando, principalmente quando a família às vezes é alguém que não estava preparado, às vezes acaba sendo uma tia que nem sabia que tinha um sobrinho no mundo e agora vai decidir que vai pegar a guarda. Então, isso ajuda essa criança nesse sentido. E realmente é um trabalho lindo, é muito bom. E começamos assim, né, desse jeito, em 2015. E foi interessante porque foi meio rápido, a gente não sabia como ia ser, a gente não tinha falado com ninguém, porque a gente falou, vai que demora, né? E a gente não queria falar para uma pessoa da família, minha sogra ou alguém, né? Que minha família toda está nos Estados Unidos, mas o meu marido. E, de repente, se acabar não dando certo, a gente não tinha nem noção. Daí, de repente, assim, surgiu um caso que foi um acolhimento rápido. Tem uns que eles conseguem prever, mas tem caso que é tipo para agora. E foi um caso que a gente ficou sabendo de manhã e chegou no final da tarde. E daí a gente foi contar para minha sogra, mas a criança já estava conosco. Então, mãe, daí a gente chegou lá e ficou tipo, quem é essa criança? Aí eu, né, cumprimentei e tudo, e eu fui lá no fundo para ele não ouvir, porque né, não é legal falar sobre isso na frente da criança, mesmo que seja pequenininha, né? E daí eu fui lá distrair ali na televisão no fundo, e o Alex fui falando com a mãe dele sobre o serviço que explicou. Naquela época, muitas pessoas não sabiam, né? Mas Então... eu acho que até agora, Sara, ainda não é tão claro para muita gente, né? Embora ali no site da Prefeitura de Maringá tenha a rubrica lá Família Acolhedora e com todos os procedimentos, informações mais burocráticas, assim, né? Mas muita gente ainda não sabe. Você me falou dessa questão ficou sabendo em questão de horas ali, 2 horas que iria acolher alguém. Então, pelo menos um membro da família acolhedora não pode trabalhar fora. Se a pessoa, quem está nos ouvindo e quer ser família acolhedora, alguém da casa não pode trabalhar, tem que ficar, é isso? Não, não necessariamente. É que tem perfis de famílias. Então, por exemplo, tem perfis que só vai acolher adolescente. Na teoria, embora se tem umas questões para ver, mas na teoria, um adolescente de 15 anos pode ficar em casa sozinho, né, à tarde, enquanto você trabalha, coisa assim. Então, o que acontece? Cada família tem um perfil. E eles recebem perfis de crianças que precisam de perfil específico. Tanto psicologicamente, quanto, assim, de questão de trabalho. Então, por exemplo, você vai receber recém-nascidos. Eu e Alex, nós acolhemos muito mais recém-nascido do que outras crianças, por opção própria. A gente viu, assim, testou uma outra e a gente viu que nosso perfil de trabalhar de casa, tipo home office, funciona muito bem com recém-nascidos, porque dá para fazer o trabalho e cuidar do bebê, dorme bastante no início, né? Nem sempre fica bebê, às vezes cresce e vai adaptando. Eles oferecem também para quem precisa, embora agora com o Covid tudo mudou, mas oferecem coisas como exceções para quando não tem uma vaga, por exemplo, na creche ou na escola integral, eles conseguem, através de ordem, eu acredito que é a ordem judicial que faz, que pede uma vaga excepcional, e daí, nesse caso, eles conseguem uma vaga quando você precisa. Isso aconteceu uma vez conosco, a gente estava com um bebê que já tinha 7 meses, chegou pequeno e já estava com 7 meses, e aconteceu uma situação que apareceu uma criança que a mãe ia fazer uma entrega para adoção, isso já dentro da maternidade do hospital, ela viu que ela não tinha condição e queria entregar para adoção. Com recém-nascidos, a maioria, na minha experiência, é desse caso. E eles
Daí eles perguntaram, o que aconteceu? E a gente está sem família com perfil para recém-nascido. Por quê? Porque justamente as outras famílias ou já estavam com recém-nascido, ou trabalhava fora e não tinha quem pudesse ficar com recém-nascido. E eles perguntaram, né? Você tem condição? Não tem? Se não tem, não tem problema. No caso, a criança iria para abrigo. Mas nessa primeira infância, recém-nascido e tudo, é muito importante ter esse perfil de família. Para o psicológico do bebê, da criança. Então, assim, tem muito essa questão de desculpa, passou um besourinho aqui no meu peito. De perfis e, assim, adaptações. Daí, no caso, a gente pegou, porque a gente viu que conseguia. Então, é voluntário nesse sentido, para aceitar ou não. Às vezes, acaba sendo uma coisa temporária e, às vezes, para quebrar o galho, vamos supor, né, até resolver a situação, e, às vezes, acaba sendo uma coisa mais de duração, assim, ao longo prazo. Depende do caso. Obrigada pela explicação. Sara, conforme você ia dizendo, lá no início, me chamou a atenção uma questão. Você falou assim, nem sempre fica bebê, vai crescendo. Aí me fez pensar na questão do tempo, né? Que é uma questão que eu acho que todo mundo que fala em família acolhedora, na hora pergunta, né? Mas por que a criança está há tanto, sei lá, há tal tempo na casa de uma família acolhedora? Onde está o problema, ou se é um problema, né? Porque você mesma falou agora há pouco que nem sempre fica bebê porque vai crescer. Então, significa que chega bebê para você e pode crescer. Crescer até que idade, né? Que tempo é esse? Poderia, né, falar um pouquinho para a gente? Sim, é bom saber. E ainda mais para as famílias adotivas, que essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Puxa, mas tem caso que demora muito, né? Mas por que tanta burocracia? E, na verdade, assim, nem sempre é burocracia. Muitas vezes a gente sabe que no Brasil é o país da burocracia, mas nem sempre é, assim, burocracia porque, por exemplo, não quer que a família adotiva ela pegue logo. Não é bem assim, é porque é um país onde as pessoas, queira ou não queira, direito, errado, certo, entendeu? Eles têm seus direitos. Então, as pessoas, desde o morador da rua até o juiz, eles todos têm seus direitos e têm os mesmos direitos. Então, quando a criança é acolhida, é por algum tipo de violação de direitos ou porque a família entregou ao caso voluntariamente, como eu disse, que às vezes acontece na maternidade. Né, eu reconheço que eu não tenho condição, ou já às vezes acontece de ser fruto de estupro, e eu não tenho vontade de ficar com essa criança para ficar lembrando disso, nem imagino como deve ser. Então, ao mesmo tempo que quer dar aquela vida para a criança, porque também não é culpa da criança, mas não tem condição emocional e psicológica de ficar com a criança e quer encaminhar para uma família adotiva que está há muitos anos esperando. Então, assim, tem casos que são rápidos, como esses, né? A mãe, por exemplo, já reconhece que não vai ter condição, entrega para adoção, assina as papeladas, né? Tudo assim no tempo certo, não deixa nada para trás, não some, ela faz tudo certinho e na sequência é encaminhado para adoção. Já tivemos caso assim, que demorou muito pouco para ir para adoção, tudo certinho em questão de 6 semanas. Como também tem casos onde a mãe fala que vai encaminhar para adoção. Isso falando de recém-nascidos, tem casos e tem casos, né? E depois a mãe some. Ela não confirma, porque ela tem o direito de voltar para trás. E esses dias é o direito dela. Tem uma questão de hormônios, tem uma questão de depressão pós-parto, e o juiz sempre quer dar alguns dias, seja poucos ou muitos, para essa mãe tomar essa decisão, se ela vai querer voltar para trás ou não, depois dessa variação de hormônios. Então, por isso que espera um pouco no início, muitas vezes chega a ser até 30 dias, às vezes menos, dependendo se ela estava cuidando bem ou não dessa gravidez. Às vezes está muito aí, às vezes não é o caso. E daí, depois disso, já começa o processo de adoção. Mas tem casos, muitas vezes, quando a criança é maior, muitas vezes quando tem irmãos, onde, por exemplo, teve negligência, onde, às vezes, teve abuso,
ou algo do tipo. E daí como que faz? O processo às vezes é diferente. E nem sempre a família acolhedora fica sabendo dos detalhes. Às vezes fica sabendo de um ou outro, mas não fica sabendo de tudo. Mas os cuidados com a criança são independentes desses casos. Às vezes, obviamente, a criança pode ter mais dificuldade ou menos fisicamente. Às vezes, alguns atrasos, psicologicamente, muito. Tivemos ainda mais quando a criança já é maiorzinha, que já experimentou mais. Então, assim, isso varia às vezes para a criança, né? Os cuidados assim, que você vai ter que ter com a criança, paciência. Às vezes tem algumas coisas físicas, porque por causa da negligência, tem problema de saúde, coisa do tipo. Mas esse caso vai diante do sistema judicial, essa mãe ou pai, ou quem seja, assim, tem seus direitos também. Então, se a mãe, vamos supor, eu falo mãe simplesmente para encurtar, mas às vezes é pai, né? Às vezes ela fala que quer a criança de volta, mas ela precisa de ajuda para tratar algo, para, sei lá, às vezes não é questão nem de drogas ou abuso de álcool ou algo do tipo, às vezes é porque ela não tem uma casa e como ela tem 2, 3, 4 filhos, ela não tem condição de pagar aluguel e às vezes ela precisa de uma ajuda de trabalho financeiro, algo do tipo. Então, nesse caso, ela tem um prazo e o sistema de assistência social, junto com o sistema judiciário, né, eles vão trabalhando junto para ver. Essa mãe ama os filhos? É o pai, né? Eles amam, eles estão querendo cuidar. E daí você tem um prazo para mostrar. Às vezes tem uns erros que não pode fazer isso mais, tem que tomar cuidado com aquilo. Mas tudo, né, fazendo tudo certo, a família sempre, o objetivo do sistema judicial é devolver para a família natural. Seja mãe, pai, né, tio, tia, avó, etc. Então, quando isso não consegue, já cumpriu aquele prazo, já não conseguiu fazer o que tinha que fazer, já não conseguiu tratar, ou resolver, ou trabalhar, ou fazer o que tinha que fazer, daí começa um processo da família natural perder seus direitos, e isso já é outro tempo, outro prazo, outro processo. Porque antes de ir para a adoção, a família natural, tem que perder os direitos. Porque senão você tem uma criança que ainda tem uma ligação com a família biológica, mas agora já está sendo encaminhado para a adoção. E Deus me livre, né? E já ir para a adoção e depois conseguir alguma coisa e voltar para a família, nem a criança sabe quem é quem agora. Né, muito menos os pais adotivos e a família biológica. Então, tem que encerrar um para depois começar o outro. Eu vi ano passado, não sei os números agora, mas às vezes a impressão, você fala, puxa, mas tem tantas crianças, né? Às vezes você conhece assim, a família, fala, mas Sara já tá, né? Já tá sempre entrando e saindo criança, tá com essa, tá com aquela outra, né? Mas tem tantos e eu tô na fila tantos anos e nada. Para onde estão indo essas crianças? Por que tanta burocracia? Mas é justamente porque a maioria dessas crianças não estão para adoção, ou pelo menos não nesse momento. Eu vi ano passado, em maio do ano passado, eu estava lendo, e tinha uns números em torno de 34 mil crianças, sendo de 0 a 18 anos, né, em situações de abrigos ou famílias acolhedoras. Só que somente 5 mil dessas crianças estavam para adotar. 5 mil. Porque o resto está em algum lugar daquele processo, seja rápido, seja devagar. E tem realmente alguns casos que não são fáceis. E quando você começa a juntar vários irmãos, 3 até que vai, 4, 5, 6, daí é difícil achar uma família adotiva que quer. Isso, né? Então, pelo que nós estamos entendendo, enquanto não se esgota todas as possibilidades, não se esgotam, né, dessa criança ou adolescente ser reinserido na família de origem, ela continua acolhida, seja na instituição, seja na família acolhedora. E o número de acolhidos numa instituição, vamos só dar um exemplo, nunca vai bater com o número daqueles que estão querendo adotar, né? Mas tem 20 crianças ali, por que eu não consigo adotar? Porque das 20, provavelmente, talvez uma esteja apta à adoção, né? E as outras 19 aguardando resolver a sua situação ali, como você acaba de explicar pra gente. E voltando ainda, sabe, essa questão do tempo, uma coisa vai levando a outra, você percebeu, né? Claro, você não vai precisar ali, né, identificar, obviamente, você vai falar por alto, explicar para a gente. Desse todo o tempo de 2015 para cá que você acolhe, você já disse que sempre, às vezes é rápido, coisa de 6 semanas,
Teve caso em que você tenha ficado muito tempo com uma criança ou uma adolescente? Sim, já tivemos casos assim que ficou mais de 2 anos. Mais de 2 anos Uhum. não é o ideal, e o sistema, na verdade, o sistema judicial, eles procuram sempre dar prioridade para a primeira infância, né, que é pequenininho, onde se forma a personalidade em família acolhedora. Mas também eles tentam não colocar em família acolhedora casos que eles acreditam que vão levar mais do que 2 anos. Então, às vezes, não sei como eles fazem. Eu sou apenas uma família acolhedora. Então, assim, eu não sei como eles fazem esse jogo de cintura. Mas nem sempre corresponde, assim, ou menos de 2 anos. Tem casos que realmente enrosca. Eu sei de casos, assim, no meio dessa pandemia, que demorou bem mais, assim, até porque tinha muita coisa fechada, muita coisa que tinha horários reduzidos, visitas, assim, eles até, muito caso que eles não estavam fazendo, pelo que eu entendi, visitas com as famílias adotivas, ou estava fazendo via live, em vez de fazer fisicamente, por causa da questão de saúde. Muitas vezes uma pessoa, ou da família acolhedora, ou do abrigo, ou a criança, ou a família adotiva, tem problema também dessa questão, né, de alto risco. Então, tem muita coisa que pode variar até mesmo na pandemia, mas até fora da pandemia. Mas eles procuram não deixar a criança mais do que 2 anos, porque eles sabem que a criança vai se apegar e a família também vai. E é normal. Eu ainda acredito que eu tenho Por ter crescido em missões, a gente estava sempre mudando. Embora isso foi difícil para mim na minha infância, em alguns aspectos, como, por exemplo, eu tinha muitos e, ao mesmo tempo, poucos amigos, porque a gente estava sempre trocando de lugar. 6 meses aqui, 3 meses ali, 1 ano aqui, mudo de língua. Eu morei num navio, então, assim, 1 ano e meio no navio na África e Europa. Então, mudava muito. Daí você acostuma com uma pessoa e já está trocando de novo. Mas, ao mesmo tempo, isso me mostrou algo que de outra forma eu não entenderia, que e que ajuda muito para mim, ajuda também com essas crianças, porque eu me apego sim. As pessoas podem até achar que eu sou meio durona, porque é difícil, já tivemos 12 acolhimentos, mas eu sei que a vida continua no outro lado. E tanto para mim, mas eu falo de mim porque, na verdade, fica mais difícil, às vezes, para nós do que as próprias crianças. E, claro, tem casos, talvez, mas eu falo de um caso assim, que a gente teve no ano passado, retrasado, não lembro, um dos últimos 2 anos, e ficamos com uma criança por 2 anos. Desculpa, por 10 meses. Eu estava falando dos 2 anos, últimos 2 anos. Ficamos com essa criança por 10 meses. Desde que nasceu até 10 meses de idade. E por causa da pandemia, fechou os creches e tudo, e não, estava chegando num ponto que essa criança estava querendo engatinhar, assim, já estava querendo andar, e a gente já estava com outra criança pequena também, e estava meio difícil. Estava muito parecido com gêmeos, uma idade que não dava para ser irmãos. Eles não eram irmãos, eles tinham 7 meses de diferença. Então, chegou no momento que eu falei, gente, desculpa, mas realmente a gente vai ter que pedir uma outra família para essa criança. E procuraram e tal. Foi uma decisão bem difícil, porque a gente não queria falhar com essa criança. A gente pensa, puxa, mas vai trocar de família, vai ser difícil. E eu já sou assim, meu perfil, eu e meu marido também. A gente gosta de fazer com que a criança seja o mais independente possível. Isso é bem assim a minha coisa. Eu sou americana, nata, crescida. Eu vim para o Brasil com 21 anos de idade, mas eu fiz faculdade com 17 em outro estado, bem longe dos meus pais. Eu sempre fui muito independente, trabalhando desde 14 anos de idade, assim, dirigindo desde 14 anos de idade, legalmente podia no meu estado. Então, assim, muito independente. Meu pai ensinou isso, é da minha própria cultura. Então, assim, a minha coisa, eu quero que essa bebê tenha a independência, mesmo pequenininho. Eu ensino muito sobre isso no meu perfil, inclusive, de recém-nascidos, que o bebê pode, assim,
até mesmo resolver algumas questões desde nascer sozinhos, como, por exemplo, voltar a dormir sem precisar do colinho da mamãe. Você consegue, você está seguro, entendeu? Ensinando isso para o bebê desde que nasce. Então, esse foi meu objetivo. E pelo jeito, consegui muito bem. Muito bem. Eu chorei, eu fiquei com o olho desse tamanho de tanto chorar. Daí naquele dia, né, acorda e o bebê vai, você chora bastante. Eu choro mais antecipadamente do que depois. Depois já foi, seca as lágrimas, o Espírito Santo consola e vamos à frente. Mas eu fiquei com dó dessa criança antes de ir, porque eu falei, gente, mas já ir de uma vez, nem tinha feito uma visita para essa família, tinha 10 meses. Essa bebê era um tanto assim. Tem bebê que tipo não tá nem aí, mas tem bebê que quer muito colinho, por mais que a gente tenta, né, assim, né, tem a independência e tal, mas esse bebê que era muito assim, de colinho, era meio inseguro em alguns aspectos, apegado. Daí eu falei, mas é muito rápido, assim, só de colocar no carro, levar embora, e tipo, nem visita, nem alguma coisa, e eu fiquei assim, não, e elas falaram assim, não, vamos tentar. Se a gente vê que esse fim de semana a criança chorar muito, não consegue, né, daí tudo bem, a gente volta, faz como se fosse visitas e pronto. Daí, beleza. Gente, eu tinha contato com essa mãe acolhedora. Eu não conhecia ela, mas eu tinha esse contato com ela no WhatsApp. E ela falando, Sara, você me dá todas as dicas que você, né, fizer com ele, é o primeiro acolhimento deles. Você fala tudo o que você faz e não faz, a gente vai fazer igualzinho. Eu falei tudo, né? Tal hora para dormir, coloca no berço, fecha a porta, liga o ventilador, ele vai colocar o dedo na boca e vai chupar dedo e vai dormir. Não é de dormir no colo, nunca foi. É desse jeito, né? À noite, dorme a noite inteira, desde 1 mês e meio, quase 2 meses de idade, dorme a noite inteira, não precisa de nada, acorda de manhã, sabe? Eu fui falando. Ó, a hora da soneca é assim, assim, assado. Ela, quando esse bebê chegou lá, tava, eu acho que logo antes do almoço, e ela falou assim, Sara, eu fiz tudo o que você falou, até o último detalhe. Esse bebê não chorou nenhuma vez. Fiquei com dó de mim. Mas poderia ter chorado só um pouquinho, né? Não chorou. Não perdeu nem sequer uma soneca. Nada. E assim, eu fiquei, puxa, né? Isso não era nem meu primeiro ou segundo, nem quinto acolhimento. Esse já era o 12º, na verdade, porque veio depois dessa outro caso, né? Veio junto. E eu fiquei surpresa. Então, assim, a gente vai aprendendo sempre com os casos, né? Eu falei, meu Deus, eu já sabia que eles são, assim, guerreiros. Eu já tinha, nenhum dos meus bebês já foi embora da minha casa. Não bebês, porque eu pego mais bebê, mas nenhuma criança, nem bebê saiu da minha casa, porque eles buscam na hora de levar ou para a família ou para adoção. Eles vêm aqui e buscam. Nenhum deles foi embora chorando. Nenhum. E eu sempre falo, nem vai. Eu não aceito, não vai. Vai feliz, sorrindo. Eu choro, mas você vai feliz. Em nome de Jesus. E nem depois que chegou lá, não chorou, não perdeu uma refeição, não ficou sem vontade de comer, mamou bem, dormiu, nem a soneca foi um problema. E ela falou que ele ficou super bem. Ela até ficou chocada, eu também. Mas eles se adaptam muito bem. Obviamente, dentro de uma família que cuida, que ama, que tem carinho, né? Porque se é outra situação, daí já é outra coisa. Mas quando essas crianças têm uma família que ama, o amor faz milagres. Sim. Sara, então acho que em linhas gerais você acabou respondendo o que eu ia perguntar na sequência, né? A questão do vínculo, como que você lida, o Alex também, seu esposo, né? Como que vocês lidam com a questão do tempo de permanência na casa de vocês e o vínculo, acho que você já praticamente falou tudo, né? Aí eu fiquei com uma curiosidade, porque você falou, eu tinha contato então com a outra família acolhedora, e eu expliquei como que faria então para a criança, né, tal. E se a criança tivesse ido para adoção, você teria esse contato? Eles não dão. E eu já pergunto uma outra questão, você já pode ir respondendo na sequência. Em algum desses acolhimentos que você fez, você pensou em adotar? Qual é a regra, a gente já sabe, né? Mas eu gostaria que você falasse sobre essa questão
de família acolhedora não poder adotar, né? Como que funciona exatamente isso? Ah, sim, essa é uma dúvida bem comum que as pessoas sempre perguntam, né? Porque já imagina, mas se eu pegar, vou ter que devolver? A primeira coisa que todo mundo pergunta, mas vou ter que devolver? Ah, eu não consigo. Depende, tem caso que consegue. Eu não vou mentir, não. Tem caso que você fala, não, essa não encaixou bem na minha família. Mas a primeira dúvida, você falou do vínculo, né? Em primeiro lugar, assim, isso varia muito de uma pessoa para outra, né? Tem casos que a pessoa acaba tomando o medicamento. Tem casos, ainda mais quando demora muito. E a pessoa faz tudo certo, não é porque errou, não é porque deveria ter se apegado menos, não. Não tem como. A pessoa faz o papel de mãe ou pai, mesmo que não seja, e se apega, e ama, e se dá, e acorda de madrugada, e investe, e ora, e sei lá, faz tudo que mãe ou pai honestamente não fizeram, porque se tivesse feito, não estaria nessa situação. E daí a criança vai e como que fica no final. Eu escuto, meu marido também, não somos os únicos. A gente acorda de madrugada com o bebê chorando que já não tem mais em casa. Eu escuto fisicamente um choro que não existe. Então, assim, é triste, às vezes vai e você continua chorando. A melhor coisa, eu já fiz isso, embora nunca para um lugar distante, mas até mesmo a cidade vizinha, até mesmo casa dos primos em, sei lá, no mesmo estado. Mas ir num lugar, sair de casa o quanto antes. Quando é um caso difícil, que você se apegou muito, se possível, tira umas férias, agora mesmo. Porque eu conheço uma família acolhedora que também, como eu, não tem filhos biológicos. Embora o caso dela, ela não pode ter. Eu não sei qual deles, mas eles não podem ter filhos biológicos. Eu já poderia, mas a gente optou por continuar fazendo o que está fazendo e já estamos sendo mãe e pai. Eu tenho uma enteada, então, assim, não estou sem filhos totalmente, né? Ela é minha filha também, mas eles tiveram que tirar as férias e, graças a Deus, assim, tem pessoas que não pode pelo trabalho, estudo, coisa assim. Eles tinham condição e conseguiram tirar umas semanas, precisavam, porque estava muito difícil. Ficou também 1 ano e tanto. Ficou menos de 2 anos, mas ficou, eu acho que 1 ano e meio para 2 anos. E tiveram que fazer isso. Para mim, a gente, com o nosso primeiro bebê, que foi o segundo acolhimento, a gente entregou. Foi difícil, foi 6 meses, mas foi muita luta com saúde. Conseguiu o diagnóstico, ele tinha um problema sério da pele, sangrava, coçava, assim, altos medicamentos que não resolvia, enfim. Agora ele curado, totalmente curado, mas ele tinha muita dificuldade quando era bebê, então a gente acaba lutando junto e se apegando mais, porque é um ato de amor que causa mais sentimento de amor junto, né, consequência disso. E quando ele foi para adoção, porque como você perguntou, não temos o contato, eles não dão esse contato, mesmo que a gente conhece, às vezes, a família ou alguém próximo, que tem um elo, uma ligação, um amigo de um amigo, sei lá, que acaba reconhecendo, a gente não pode confundir a cabeça da criança, essa é a mais importante. Então, assim, passar recados, eu escrevi o manual do bebê, desse bebê, falando sobre horários, falando sobre medicamentos, falando sobre o que evitar, o que fazer. Nós fazemos um álbum, desde o nascimento do bebê até o dia que for, né, para essa família. Contando a história da criança, assim, com as fotos, para não perder esse tempo, né? Às vezes é pouco, mas às vezes é muito. Para essa criança não perder esse tempo. Para um dia olhar para trás e ter seus álbuns de fotos de quando era bebê. Então, tudo isso a gente já faz, isso é próprio do serviço, já somos ensinados a fazer isso e não perder essa história da criança. Então, assim, o apego realmente vai acontecer e significa que você está fazendo um bom trabalho, mas cada pessoa lida com isso um pouquinho diferente. Tem uns que tem que tomar medicamento depois, tem uns que não precisa, mas realmente, assim, fé ajuda. Amizades, né, pessoas próximas que podem te ajudar a superar, né? E às vezes, assim, essas outras questões.
de viagem, alguma coisa do tipo. E a segunda pergunta foi sobre, se a gente pode, tipo, se apegou muito e você vai ter que devolver, como que faz? A primeira coisa que eles sempre falam quando a gente entra nesse serviço é sempre isso, porque é sempre a primeira coisa que perguntam, mas posso, se eu me apegar muito, se eu gostar muito, se eu amar muito, posso adotar? E agora? Não pode, não pode. Isso é uma coisa da lei brasileira. Eles sempre batem forte em cima dessa tecla. Na verdade, eu estava já de saco cheio de tanto ouvir isso. Tipo, já entendi, pula para outro assunto. Mas é porque eu acho que assim, porque tem uns que entendem, às vezes nem quer, não sei, às vezes também, né, não tem essa intenção, mas realmente, assim, tem alguns casos que se apega mais e realmente daí que começa a doer. Você fala, eu já sabia, mas é difícil. E é difícil. Assim, acolher uma criança mais de 2 anos, como no meu caso, ser chamado de mãe, meu marido chamado de pai, você celebra o Dia das Mães, você acorda de madrugada, você troca as fraldas, você faz tudo que uma mãe faz. Eu tive que me vacinar. Isso pra mim foi tipo o ponto que eu falei, peraí, eu tive que me vacinar, um monte de vacina que eu já tinha tomado, porque eu nem poderia vir pro Brasil com meu visto, né, lá atrás, se eu não tivesse tomado. Mas eu não consegui provar, porque eu não sabia onde eu tinha colocado a minha carteira de vacina americana, lá da minha infância. Eu tinha que tomar um monte de vacina só pra essa acolhida ir pro creche, com 7 meses de idade. Porque estava escrito ali que a mãe tinha que ter as vacinas em dia. E eu nem sou mãe, nem sou parente, mas por ser a figura de mãe, eu tinha que me vacinar, entendeu? Até para vacinar a gente é mãe. Então, Você assim... exercendo maternidade, né? E desculpa te cortar, mas aí você falou uma coisa importante. Celebramos o Dia da Mãe, me chama de mãe, me chama de pai. Como que o programa orienta vocês? No caso do bebê, por exemplo, ele vai aprender a falar. Você é de mãe? Como que é isso? Eles orientam a chamar de tia e tio. E eu fiz isso 11 vezes. Uhum. Quando que eu comecei a me chamar de mãe? Isso pode variar de uma pessoa para outra. Eu não sou mãe biológica, eu sou madrasta e mãe acolhedora 12 vezes. Mas mãe eu não sou. Mas eu faço o papel de mãe que as mães biológicas não estavam nem fazendo. Então, eu admito que para mim isso ficou... essa questão de maternidade era sempre uma luta para mim. Eu imagino, graças a Deus eu nunca experimentei isso, mas eu imagino que poderia ser comparado com uma mulher que engravida e perde o filho. Principalmente se já está um pouco encaminhado. Você está se vendo como mãe, ou indo naquela direção, mas você não pode experimentar dos benefícios. Só o sofrimento de ter planejado, de ter, né, e depois não ter aquilo com você para o restante da vida. Para você ter noção, eu tenho uma pulseira com aqueles pingentes, sabe, que vai comprando, e cada criança, só que eu tô bem atrasada, que vai entrando, e eu não atualizei. Mas cada criança, conforme a personalidade, o nome, alguma coisa que lembra, eu compro um pingente para cada criança. E essa e fotos são a minha lembrança de ser mãe dessa criança. É triste. Mas, eu honestamente, assim, eles orientam por quê? Porque chamar de mãe, você começa a se ver mais como mãe, você começa... tem um truque entre sua boca e sua mente e o seu coração. Eles estão todos interligados. Então, você tem que tomar cuidado com o que sai da sua boca, e isso em relação a tudo na vida. Mas em relação a isso de maternidade, o que sai da sua boca, para o bom ou para o ruim, positivo ou negativo, vai convencer você de coisas. Então, eu comecei a me chamar de mãe quando essa neném estava com 7 meses e estava começando a arrumar papelada para ir para um abrigo e já estava com outro bebê recém-nascido em casa para não ter que ir para... Desculpa. Ela ia para creche. E esse outro bebê, para não ir para abrigo, a gente acolheu num caso meio que emergencial, assim, porque não tinha família que pudesse acolher naquele momento. Quando eu tinha que me vacinar, porque ali estava escrito, mãe, precisa estar com vacinas em dia. Só que isso não era meu primeiro acolhimento. Eu não aconselho
a maioria fazer isso, a não ser que às vezes já está bem firme na sua identidade. A gente não pode confundir nossa identidade com o que a gente faz, porque são coisas diferentes, separadas, embora muitas vezes corresponde. Hoje, eu sou muito feliz em ser mãe. Essa penúltima, só que esticou depois daquele outro, ficou mais tempo, porque ficou mais de 2 anos, né? Me fez mãe de uma forma que todos os outros acolhimentos e a minha enteada já tem 24 anos, morou conosco na adolescência, morou conosco depois de 18 anos também, já casou, é uma moça maravilhosa, graças a Deus. Mas eu sempre fui madrasta para ela. Ela tem uma mãe boa que sempre, né, fui mãe para ela. Então, ela não teve esse vazio precisando ser suprida. Então, eu sempre fui assim, a Sara. E para os outros bebês, eu sempre fui a tia. E Dia das Mães, eu chorava e evitava. E eu ficava lá no fundo do culto, assim, agachada, tentando segurar as lágrimas, porque eu não era mãe, embora às vezes eu estava com o bebê no colo. Então, assim, isso realmente era uma luta para mim. Mas hoje eu sou mãe, mesmo sem bebê. Eu me reconheço como mãe. E é uma coisa muito legal. Mas realmente tem que ser muito cuidado isso. Eles até... Não tá errado. Eles até falam que quando a criança é maior, pode deixar a criança à vontade. Né? Mas eu também ensino a essa criança. A gente ensina, e já fez nos outros também. Você um dia vai ter outra mamãe e outro papai. Eu ensino essa criança e eu ensino a mim mesma. Porque o que sai da minha boca vai aqui. Exatamente. Eu estou um pouco preocupada com o tempo e eu não quero deixar de que você responda mais 2 perguntas. Espero que dê tempo aí. A primeira a gente sabe que no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o acolhimento familiar é prioridade legal, né? É preferível ao acolhimento institucional. Como você tem essa experiência do acolhimento familiar, eu queria que você desse a sua opinião pessoal. Você acha que com essa questão do vínculo, que a criança também se apega e o acolhedor também se apega, você acha que um dia pode ser que o acolhimento institucional volte a ser prioridade preferencial ao acolhimento familiar? Essa é a primeira pergunta, né? A sua opinião pessoal. Se você não entendeu direito, eu repito depois. E a segunda eu entendi perfeitamente seu posicionamento, porque é cultural também, e você é americana, né? Aí eu queria saber como que é isso, você e seu esposo, porque ele é brasileiro, ele é maringaense, né? Então, como que é essa questão de vínculo aí, se vocês sempre estão em convergência, ou se em algum momento teve atrito por conta dessa questão, por você ser tão, ter esse, entre aspas, desapego, porque você própria disse, né? Morou num navio, ficou tantos dias em tal lugar, para você é mais natural, e é cultural, né? Você é americano, e ele é brasileiro. Então, são essas 2 perguntas. Repetindo a primeira. Hoje, o acolhimento familiar ele é prioridade legal dentro do ECA. E a gente tem percebido que é mais salutar para uma criança aprender a conviver com uma família, aprender que ela tem uma escova de dente no banheiro só para ela, que ela tem um quarto, é dela, tá ali exclusivo ali para ela, né? Enquanto que na instituição vai ser tudo coletivo. Ela não vai ser vista como ali exclusivamente. Mas se um dia isso vai voltar a ser o que era antes, vai reverter a situação. Pensando nessa questão do apego, do vínculo, se a criança não vai sofrer ou não, né? Qual a sua opinião sobre isso, Sara? A gente deixa de casar porque um dia um vai morrer? A gente deixa de botar filhos no mundo sabendo que um percentual deles vai nascer com um problema, vai nascer, infelizmente, morto? É uma realidade. A gente sabe que uns vão morrer em acidente de carro com 20 anos e a mãe vai ter 60. Se o sistema brasileiro não for conforme deve, não vai mudar, não vai voltar. Vai só continuar para frente. O que é importante não é o sofrimento. O sofrimento não é que não é importante, mas o sofrimento todos nós vamos ter. E faz parte da vida. Ou você aprende agora, ou você aprende mais tarde. Essa é a verdade. E se você não aprende, você se mata.
Eu não estou tentando ser durona, chata, meu Deus, deselegante. É uma verdade. E hoje estamos vendo isso como nunca. A pessoa não consegue, até toma medicamento às vezes quando precisa, ou não toma, e por isso que não melhorou. Tem várias formas que você pode se ajudar. Tem ajuda, tem espiritual, tem medicamento, tem saúde. E o sistema SUS dá muito prioridade para esse tipo de desafio, né, como que eles falam? De depressão, saúde mental. Saúde mental na SUS é de graça. Eu quero falar isso porque eu tenho uma amiga que ela veio para mim falando que ela não conseguia comprar os medicamentos e ela estava com depressão e ela não sabia o que fazer porque dava R$ 400 entre ela e o marido. E eu falei, mas amiga, você não vai no SUS? Ah, eu nunca fui. Eu falei, meu marido pega de graça, ele toma para ansiedade, pega de graça tanto a visita médica quanto o medicamento e ainda tem outros apoios. Então, isso não é uma desculpa, na minha opinião. Não é. A gente vai perder alguém, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter choro na vida. É uma garantia, mais cedo ou mais tarde. E a criança também. Eu consegui aprender isso na minha infância. Não foi tão fácil para mim em alguns aspectos, porque a maioria cresce com os mesmos amigos desde pequenininho, e eu não, nem os mesmos parentes. Graças a Deus eu tinha a mesma mãe, pai e irmã, mas só. Nem a mesma língua eu tinha. E então, assim, eu aprendi isso cedo. Foi um pouco difícil na minha infância, mas eu tinha amor. Claro, eram biológicos, mas nesses casos é a família acolhedora, é a família adotiva, mas o amor faz toda a diferença. E na Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Eu gosto disso porque, assim, alguém pecou, alguém machucou, alguém magoou, alguém fez o que não deveria, mas o amor cobre uma multidão de pecados, está até na Bíblia. Não deveria voltar para trás, porque todo mundo vai sofrer, mas a gente tem que se adaptar e aprender com isso. E a segunda pergunta sobre eu e o Alex, a gente não tem muito, graças a Deus, ele sempre cresceu brasileiro, mas ele teve o ensino dos pais dele é muito bom. e assim, graças a Deus, foi uma coisa que a gente nunca teve. Ai! Alguém tá aqui dizendo oi. Então, o que acontece? A gente, às vezes, tem uns estresse a mais, porque isso traz coisas que a maioria dos casamentos não tem. Às vezes, uma criança que não é fácil lidar, e daí entra estresse. Às vezes, um lida melhor que o outro, às vezes os dois. Eu vou ser bem sincera, não é toda criança que você vai querer ter na sua casa. E às vezes tem essa questão, né? Às vezes fala, eu nunca conseguiria. Não, tem caso que você consegue sim. Tem caso que parece a criança da outra pessoa. Sabe aquela criança no outro lado da rua que você fala, não, fica ali um pouquinho, já tá bom. Mas tem essas crianças que precisam de casa. E às vezes acaba na sua casa. É por isso que a adoção é muito importante, não querer pegar qualquer um. Tem que ser um casamento, assim, igual duas pessoas. Só que essa é ainda mais importante, na minha opinião. Não tem divórcio, assim, com seus filhos. Então, é muito importante, assim, essa questão. Estou encantada com a sua fala, eu sou admiradora sua. Obrigada. A gente já está encaminhando para o final, né? E eu gostaria, então, para finalizar, eu gostaria de que você desse um conselho, não sei se é conselho a palavra certa, né? Mas dissesse o que você diria para alguém hoje que quer ser família acolhedora. Acho que já vai encerrar ali, Sara, se der tempo. Desculpa, cortou, eu não ouvi. Acho que é porque já está terminando mesmo. Para você, o que você diria hoje para alguém que quer ser família acolhedora? Para a gente encerrar assim, né? Gostaria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos... Entre em contato com o serviço, tira suas dúvidas, eles vão responder, eles não vão ficar com mentirinhas. Não vale a pena nem para eles, nem para vocês. Eles vão falar para você como é. É difícil, mas é muito necessário, gente. Quem consegue é muito necessário, porque tem muitas crianças precisando de pais temporários.
E é comprovado que a instituição não consegue oferecer o que uma família, mesmo que seja de uma pessoa só, consegue oferecer. E é importantíssimo, principalmente, mas não somente, na primeira infância, na formação da personalidade da criança, para evitar ter problemas com essa criança, problemas psicológicos. Eu já ouvi pessoas falando assim, essa criança não vai ser sociopata, não vai ser psicopata mais tarde, por causa desse acolhimento. Assim, pessoas da área de saúde, falando que você fez com que essa criança não seja psicopata mais tarde. E a gente, às vezes, é muito importante. Mas não faz se você sabe que não pode. Né? Principalmente em caso de bebês, eu acho que, estando no acolhimento familiar, os primeiros cuidados vai ser ali num seio familiar, né? E não num quarto institucional com 10, 12 camas, enfim. Acho que faz toda a diferença, né? Provavelmente. Sara, novamente eu quero agradecer infinitamente a sua disposição, dá para ver nos seus olhos, né, que brilha assim quando você vai falando. A gente poderia ficar aqui 2, 3 horas falando sobre o assunto. Espero que a gente possa voltar a fazer um outro live, a conversar novamente sobre isso. Tem muitas perguntas. Eu estou vendo que tem perguntas ali no chat, mas realmente não dá tempo. Enfim, somos do GAPAN. Se um dia, quando voltarmos, né, às atividades presenciais, se quiser vir nos visitar e conhecer, falar um pouco mais, será bem-vinda também. E agradeço novamente em nome da equipe diretiva, né, na pessoa da Érica Barroco, que já expliquei, está no hospital, trabalha assim, na linha de frente, está bem ocupada, eu não sei nem se está conseguindo assistir. Mas ela agradeço em nome dela também. E de todos, né, obrigada a quem está aqui assistindo, ouvindo a gente. Vai ficar gravado, a gente vai replicar esse vídeo, porque eu acho muito importante esse esclarecimento, essa conscientização para as pessoas. E eu adorei muito assim a explicação que você deu sobre a questão do vínculo, né? E principalmente essa última parte, que o amor é o elemento, né, que faz a diferença. Então você não vai deixar de acolher por medo de sofrer lá na frente. Isso seria falta de amor também, né? Então você ama primeiro e acolhe e o depois você resolve, né? O importante é não deixar alguém desacolhido. Sinceramente, é muito tocante tudo que você disse. Pessoal, e quem quiser conhecer o perfil da Sara, né? Como que é o nome mesmo? Você e seu bebê oficial. @seubebê-e-você-oficial. Seu bebê e você oficial. Gente, eu acompanho, tem muita dica ali, principalmente para quem tem bebê recém-nascido, vai adotar bebê. Eu acho que é bem bacana. Obrigada. Então, beleza. Eu que agradeço, nós que agradecemos, né? Foi muito bom.